que escrever pode ser terapêutico? Que isso pode fazer bem para você? Eu sou a Nancy Anovale, terapeuta estelar, canalizadora do Sistema Comando Estelar. Muito bom dia para você que está ouvindo na Vibe Mundial e para você que está assistindo na Astral TV. Estamos hoje aqui com o nosso convidado mais que especial, Vinícius Anovale. Bom dia, Nancy. Bom dia a todas e a todos que estão em casa, acompanhando pela Vibe, acompanhando pela Astral TV. É um prazer sempre estar aqui na sua companhia. E hoje nós vamos falar sobre algo tão maravilhoso que é a escrita, o ato de escrever. E eu trouxe esse convidado, não foi à toa, não é só porque ele é meu marido, meu amor, não é só por isso, mas porque ele é craque na arte da escrita. A Vinícius trabalha há muitos anos escrevendo, mas além de escrever profissionalmente, ele entendeu, né, Vinícius, o quanto é bom escrever para nós, o quanto é maravilhoso a gente fazer as nossas reflexões escrevendo, colocando ali no papel mesmo, né? É verdade, mais do que uma arte, né, que a escrita contempla, a escrita também tem um lado terapêutico, né, um lado que a gente consegue colocar a nossa criatividade em favor da gente mesmo, colocar os nossos sentimentos, todas as nossas emoções e fazer esse exercício só traz benefícios pra gente. As pessoas às vezes falam, mas eu não sou muito da escrita, prefiro falar e tudo bem, mas o exercício terapêutico de escrever é extremamente benéfico e, por exemplo, né, uma forma de exercer isso é por meio do caderninho da gratidão, que eu gosto tanto. Sim. Então, desde que eu me propus a todos os dias parar e agradecer pelo meu dia, pelas realizações que eu tive, pelos desafios que eu vivi, isso me torna mais leve, me torna mais consciente, me torna mais de uma maneira, me deixa mais feliz, porque eu consigo enxergar a realidade com mais profundidade, com mais clareza. Às vezes, Nancy, a gente se esquece do que é mais essencial, do básico. E com o caderninho da gratidão, que é o meu grande aliado, eu consigo recuperar, rememorar aquilo que há de bom em todos os dias, nos meus dias, nas minhas horas. Né? Poder beber uma água fluidificada Sim. pelos pleiadianos é uma grande bênção. Isso é um motivo de agradecer. Acordar, né? Abrir os olhos. Exato, despertar, ter a oportunidade de viver um novo dia, de colocar em prática o meu talento, colocar em prática a minha devoção espiritual. Então, tudo isso é muito benéfico. Cuidar do meu corpo. Né? Então, eu agradeço todos os dias pelas mil oportunidades que eu tenho de estar aqui presente e de poder todos os dias ser uma versão melhor de mim mesmo e fazendo isso por meio da escrita. E principalmente nos dias mais desafiadores, né? Eu não gosto de usar a palavra difícil, agora eu uso desafiador. Os dias desafiadores, porque quando tá tudo dando certo, é fácil, né? Nossa, tudo tá dando certo, tá tudo bem, todo mundo com saúde, aconteceu aquela coisa que você esperava muito, aquele sonho se realizou, aquela viagem, enfim. É muito fácil agradecer. Mesmo assim, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Porque parece que é natural tantas coisas boas acontecerem com a gente. Claro que tudo é colheita, e a gente acaba colhendo realmente tantas coisas muito boas quanto as não tão boas assim. Mas quando a maré tá boa, como o arcano da roda da fortuna, né? Quando a roda tá lá no alto, é mais fácil agradecer, né? Porque, tá tudo bem, nossa, que bom, hoje eu fiz aquele passeio que eu queria, que maravilha, hoje eu fui gravar o programa e tudo mais. Então, a roda tá no alto. Quando a roda tá lá embaixo, aí é mais difícil, né? Porque quando a gente está mais baixo astral, está passando por processos desafiadores, realmente fica mais fácil achar alguma coisa para agradecer. E aí que é tão importante esse caderninho, né? Porque às vezes a gente está imerso em uma situação muito difícil, muito dolorosa, com muito sofrimento, porque isso acontece mesmo enquanto estamos encarnados, né? Cada um está passando por processos diferentes em diferentes momentos e fases da vida.
E eu, por exemplo, vejo o quão importante é ter esse caderninho da gratidão, esse hábito da gratidão, seja no caderno, seja escrevendo no celular, seja escrevendo fazendo um áudio, enfim. Nesses dias, principalmente. Porque, nossa, que dia ruim, né? A gente pode pensar, que dia ruim. Mas alguma coisa boa teve naquele dia. Como, por exemplo, acordar, ter uma cama quentinha para dormir, ter se alimentado naquele dia. Então, sempre vai ter uma coisa boa. Ter uma oportunidade de trabalho, então estou trabalhando. Sempre tem algo realmente para agradecer. E para mim, né, isso você me diz, mas um dos principais motivos para agradecer nesses dias difíceis, desafiadores, é a oportunidade de estar encarnado aqui na Terra neste momento. Por quê? Às vezes parece que é natural estarmos aqui, encarnados aqui. Mas se a gente encarnou neste tempo, neste planeta, agora nós tínhamos méritos para isso. Porque pode ser que, numa próxima encarnação, com sorte a gente volta para cá. Ou a gente nem volta para cá, dependendo de como a gente vai lidar com a nossa vida aqui. Ou se, nossa, a gente conseguiu caminhar, subir um degrauzinho, a gente pode voltar num planeta um pouquinho mais evoluído. Mas a ideia é pelo menos voltar para cá. Então não é normal estar aqui, né? A gente encara com uma certa normalidade estar aqui, né? É verdade. Estar aqui na Terra é um presente. E a gente poder desfrutar dessa presença na Terra, essa consciência de estar desfrutando aqui na Terra é essencial para que a gente dê passos um dia após o outro no sentido de evoluir, de crescer. Então, é claro que a gente também paga alguns karmas que a gente tem, a gente está aqui para isso também. E na medida em que a gente vai trazendo ações virtuosas, boas atitudes, e a gente vai dando passos adiante, a gente percebe que a gente tem uma oportunidade única aqui na Terra. Se a gente analisar de forma bem racional, a nossa existência aqui é curta. Bem Bem curta, curta. né? Mas quando a gente olha na nossa vida espiritual, a gente como um espírito, nós podemos ser espíritos muito antigos, né? De muitas existências. Então, se a gente pensar no nosso espírito, a gente pode ter uma vida muito longa, mas cada fração dessa vida, de alguma maneira, é curta. Se a gente olhar, vamos colocar uma expectativa de vida aí em torno de 80 anos de idade, é curta. Então a gente tem que desfrutar e todos os dias fazer um pouco mais para que a gente consiga transformar esta presença em algo glorioso, em algo nobre, em algo que eleva a nossa alma. E a gente tem muitos caminhos para isso. E o caderninho da gratidão, ser grato pela oportunidade de estar aqui e ser grato pelas boas coisas que nos acontecem e que também podemos promover, é um indicativo muito positivo nessa jornada evolutiva aqui na Terra. E até voltar, né? Às vezes eu volto lá no meu caderninho e, nossa, o que eu agradeci, sei lá, em outubro? Você fala, nossa, aí você relembra e você entra de novo nessa frequência, nessa energia. Porque tantas coisas boas acontecem, coisas que inclusive a gente acha que são naturais, que é meio que normal, né? E não é. Mas a gente volta nessa energia, porque quando a gente lembra de algo, tanto coisas boas quanto ruins, a gente volta naquela energia. Então, por isso que é tão gostoso voltar nessas lembranças. Então, olha, eu agradeci por ter ido até a praia, eu agradeci por ter tido uma refeição em paz com a minha família. Até agradecimentos, né, realmente de um grande sonho realizado. Mas, mais que isso, o caderninho da gratidão vale muito para a gente agradecer as pequenas coisas, né, da nossa vida. E nos lembrar, como você bem disse, de coisas extraordinárias que aconteceram, desde coisas mais simples até coisas mais impactantes, que com o passar do dia a dia, nessa era da informação, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente acaba se esquecendo. Sim. Então, um caderninho é interessante porque a gente consegue voltar e rememorar coisas muito bacanas que aconteceram com a gente e a gente se esquece. Então, mais às vezes do que escrever, né, falando da palavra como um todo, a gente também pode ler, né? Os livros são grandes aliados que a gente tem aqui.
um bom livro nos ajuda demais. A gente aprende muitas coisas, a gente aprende coisas extraordinárias a partir de um livro, né? Quando alguém faz algum registro, transforma isso num livro, esse conhecimento e compartilha com o mundo, é muito bonito, e a gente tem a oportunidade de beber dessa fonte, de um livro que pode mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de enxergar a vida, mudar a perspectiva que temos sobre a vida, é super gratificante. Então, o ler também é um maravilhoso. exercício incrível, né? Além de um exercício mental de conexão, né? Com a nossa língua, com a nossa espiritualidade, com o nosso ser integral, também a gente tem a oportunidade de aprender muito e também, assim, as palavras serem terapêuticas pra gente, né? Então, a gente pode escrever, a gente pode ler. Olha que lindo que é isso, né? E o falar também, né? Falar, e falando em ler, você tá lendo o que agora? Eu estou lendo um livro sobre runas, que é incrível, né? Um oráculo maravilhoso que eu tenho estudado aí já há algum tempo e é muito encantador. Então hoje eu estou ali dedicado aos livros de runas, além dos meus estudos recorrentes de budismo, que eu também estudo um livro com recorrência. Então, o Vinícius é um leitor assíduo e a gente acabou perdendo um pouco disso, né? Nessa era moderna, assim, que nós não podemos ir contra toda essa modernidade. A gente realmente precisa se atualizar e ir junto, mas com certa consciência, né? Porque é o que você trouxe. Às vezes eu já me vi sem paciência de assistir um vídeo de 3 minutos. Essa, nossa, mas tem 3 minutos isso? Meu irmão me mandou um vídeo de 3 minutos. Falei, nossa, gente, o que são 3 minutos? Né? Nós estamos aqui já há quantos minutos? E a gente acaba ficando assim, com a nossa mente presa, né? A gente fica ali numa situação aprisionada no que nós temos, como a gente tem que consumir as informações. Porque é natural, hoje você passa ali nas redes sociais, você tem que consumir em 1 minuto e meio, né? Quando eu gravo os vídeos para o Comando Estelar, o Instagram do Comando Estelar, ou o meu pessoal, o TikTok, corro, né? Porque tem que ser em 1 minuto e meio a informação. Eu fico pensando nos pleiadianos vendo isso. Nossa, né, você precisa falar nossa mensagem em 1 minuto e meio. Então, eles acabam sendo sucintos no que eles querem dizer. Mas, às vezes, eles queriam dizer muito mais coisas. Mas a gente, às vezes, grava vídeos mais longos e até aqui a gente consegue trazer um pouco mais essa mensagem. Porque o mundo é assim hoje, mas a gente não pode deixar também o que é fundamental de lado, né? Como a leitura, por exemplo, o ato de escrever, como a gente vem trazendo, né? Isso. Ter um tempo de leitura é muito saudável e muito benéfico para a nossa vida como um todo. Então, a leitura é parte para mim de um ritual espiritual, de um ritual sagrado no meu dia. Então, eu preciso separar um tempo para minha leitura diária. Às vezes a gente pode você colocar uma meta, né? Ah, eu vou ler tantas páginas por dia, ou uma meta de tantas obras por mês, ou tantas obras por Mas ano. tem que ser algo factível, né? Porque às vezes a gente coloca uma meta de 20 páginas por dia e você leu 2, né? Aí você fica Sim, frustrado. sem frustrações. Sim. Mas a ideia é que a gente consiga exercitar e incluir a leitura também como parte da nossa prática diária. A leitura e também a própria escrita, né? Como a gente sugere aqui, o caderno da gratidão que a gente falou que é sensacional. Então, usar as palavras ao nosso favor é super importante, seja lendo, seja escrevendo. E eu, desde criança, você chegou até a ver, né? Eu sempre adorei diários. Então, eu sempre tive diários. Eu sempre escrevi muito. Eu amo muito escrever. Paralelamente, também trabalho com escrita há muitos anos, de forma profissional. E eu sempre gostei de contar como era meu dia. E aí, esse meu diário, ele era tipo uma amiga, era uma personagem que eu criei. Então, eu contava, eu escrevia no meu diário como se eu estivesse falando com alguém. E, então, até pouco tempo atrás, né, eu reli, encontrei, foi muito engraçado reler, a gente relembrar como as nossas emoções enquanto adolescentes, criança. E aí eu me desfiz já de alguns. Mas isso é tão bacana a gente conseguir trazer desde criança, né? Porque o diário em si, qual é a ideia para mim? É você colocar todas as suas emoções, contar o que foi o seu dia ou o que está acontecendo com alguma situação sem julgamento. Porque, querendo ou não, às vezes quando
vai falar para uma pessoa, a não ser um profissional, obviamente, há um certo julgamento, pode haver alguma crítica, e a gente, às vezes, tem até medo, né? Às vezes eu vai contar uma coisa aí, mas a pessoa já vai falar que eu tô errada, ou que eu deveria fazer de outro jeito, enfim. E quando a gente escreve, você tá só colocando literalmente tudo para fora. Então, eu comecei a fazer, ainda não estou 100% regular, mas um caderno de reflexão. Então, no final do dia, 5 minutos, você para ali e... como foi meu dia? Foi assim, assado. Olha, eu fui bem em tal situação. Me saí bem. Porque eu fiquei nervosa, mas eu consegui respirar fundo, silenciar, não entrei, né, em alguma discussão, algo do tipo. Fazer uma análise de como foi, né, o teu dia. Nossa, hoje realmente fiquei baixo astral, poderia ter me esforçado mais em tal situação, não consegui, mas sem se julgar, se cobrar. Meio que como a gente faz com os nossos amigos, né, com as pessoas que a gente ama. Quando alguém vem contar, a gente tenta olhar sem esse julgamento, né? É meio natural, às vezes você pode dar uma julgada, mas o ideal é que a gente não julgue, não critique, que a gente ouça de coração aberto. Mas quando é com a gente mesmo, a gente acaba julgando e criticando muito a nós. E escrevendo nesse caderno da reflexão, você coloca tudo lá. Claro, deixa aquele caderninho secreto, não deixa ninguém lendo, né? Deixa ali só pra você, porque se você pensar que alguém vai ler, você já não vai escrever tudo que você queria. Né? Se você pensar, mas alguém já vai poder pegar e ler. Então, não. Um caderno secreto, que tem uma chavinha, ou que depois você vai queimar ali as páginas, porque a ideia é nem ficar voltando nisso. É só colocar pra fora. Porque se você volta naquela emoção. Então, se você for ler de alguma coisa muito triste, né, muito ruim, você volta naquela energia automaticamente. Então, é jogar, colocar pra fora, reler aqui naquele momento, bom, e refletir. Legal, que orgulho de mim. Hoje eu realmente fiz o que eu tinha que fazer, consegui contornar aquela situação, parabéns. Maravilha. O dia seguinte, a gente sabe que talvez seja diferente. Então, olha ali, podia ter feito melhor, né? Não fiz. Ok, amanhã é outro dia. E aí vai indo um dia de cada vez, né? É verdade, interessante esse caderno da reflexão também, né? Uma forma diferente, mas por meio das palavras, de se organizar, de trazer luz à própria vida, né? Quando a gente faz esse exercício, que nada mais é do que uma interiorização, um olhar para dentro, que é o que os nossos irmãos estelares, os pleiadianos, tanto nos convidam a fazer esse exercício de introspecção, de se observar, de se analisar, de se reorganizar, de rever conceitos. Então, acho que por meio desses cadernos, seja o da gratidão e, sobretudo, o da reflexão, é uma maneira de se conectar com um conselho maravilhoso pleiadiano, que é Sim. de se olhar interiormente, né? A gente está aqui para evoluir, para crescer, e a gente só vai conseguir fazer isso à medida em que a gente silenciar e olhar para dentro, olhar as nossas qualidades, o nosso desenvolvimento espiritual e também olhar onde podemos melhorar, o que podemos fazer para mudar aquilo que precisa ser transformado em nós. Então, quando a gente faz esse exercício e tem essas duas visões, esses dois caminhos, a gente está dando um passo adiante na nossa evolução e valorizando a nossa presença aqui na Terra. E até que lindo. Eu só falo foi lindo. E até o ato de escrever mesmo, né? De pegar um lápis, pegar uma caneta. A gente tá no computador, no celular, né? Tá só aqui digitando. E a gente perdeu muito esse hábito de escrever num caderninho, né? E trazer isso. Então, deixo aqui e pergunto pra você, né? Como é que tá aí tua escrita? Como você lida com isso hoje, né? No seu dia a dia? O quanto você escreve, o quanto você não escreve? E eu sempre gosto de deixar um convite, né? Assim, uma reflexão, como eu diria, é isso, um convite, né? Deixar um convite a cada programa. Então, o convite de hoje é que você escreva, né? Pode ser, vou começar pelo meu caderno da reflexão, vou pegar ali um caderninho e vou escrever como foi o meu dia, ou às vezes como foi a semana. Vamos começar aos poucos, como foi minha semana? Então, no domingo,
no sábado você olha, relembra, escreve e deixa lá. Mas deixo também o caderninho da gratidão. Então, escrever ali num caderno todos os dias, ou lembrei um dia sim, um dia não, mas deixa perto de você. Se a gente deixa perto da gente, né, a gente acaba deixando o nosso na mesa do trabalho, que olhou ali, você escreve. Se deixar muito escondido, você não vai lembrar. Então, deixa pertinho de você e faz esse exercício de agradecer por algo. E aí você já vai estar exercitando a tua escrita e também se autoconhecendo, né? Olha que legal, tô agradecendo por X coisa, por X coisa. Então, são 2 convites, né? O caderno da gratidão e também o caderno da reflexão. Independente disso, em qualquer situação, você pode escrever cartas para você, escrever cartas para as pessoas. Às vezes, eu, por exemplo, me comunico melhor escrevendo para alguém do que falando. Então, às vezes eu deixo a emoção ali, não sei, eu deixo a emoção tomar um pouco conta e quando eu escrevo, eu consigo expressar melhor o meu sentimento. Então, faz esse teste. Às vezes, pode escrever uma carta para alguém, né? Uma carta amorosa, uma carta com carinho. Você quer... Às vezes, as pessoas têm dificuldades em falar que amam. Então, a gente tem dificuldade de falar que ama os nossos pais, que amam o irmão, que ama a irmã. Né? Às vezes, tem alguns bloqueios, algumas crenças limitantes. Escreve. Então, escreve num bilhetinho, entrega esse bilhetinho, deixa esse bilhetinho perdido ali entre as coisas da pessoa, porque essas demonstrações, mudei um pouco, né? Mas isso tem muito a ver, porque essas demonstrações de carinho que a gente pode fazer para as outras pessoas também é muito maravilhoso, né? Deixar ali um bilhetinho perdido. Então, o convite é escrever, né? Escrever. Mas a gente pode falar também, né, Nancy? A gente tem o poder Sim. de dizer algo e o que a gente diz ser transformador. Então, a gente, na mesma medida que tem essa intensidade de escrever, de ser algo terapêutico, a gente também tem que prestar atenção nas palavras que a gente diz, né? Então, orações, preces, decretos. Nós temos também oportunidades incríveis de verbalizar coisas positivas, de verbalizar aquilo que é nobre, aquilo que é bom, aquilo que é belo. E, ao mesmo tempo, minimizar as falas que não são agradáveis, que não trazem algo de bom, que não agregam em nada. Então, da mesma maneira que a gente pode exercitar a nós mesmos, o olhar interior com a escrita, isso é algo lindo e maravilhoso, como a gente conversou aqui hoje, a gente também sempre prestar atenção nas palavras, naquilo que falamos, né? Em direção ao outro, o que falamos aqui pro planeta. Nós temos muita responsabilidade no nosso verbo. O verbo é mágico, né? E tem muito poder. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Muito bem, então já deixo aqui que você tenha um excelente dia, que você tenha muitos motivos para agradecer, muitos motivos para refletir também, porque uma vez que nós temos muitos motivos para refletir, é que nós estamos vivendo, nós estamos aqui presentes no aqui e no agora. Preste atenção com esse recadinho final aí do Vinícius, do que a gente está falando, como nós estamos falando também, né? A gente pode falar sobre tudo, mas depende de como a gente fala sobre isso, qual é a nossa forma de falar. Então, tentar falar de uma forma mais branda, mais amorosa, ou mais neutra, se às vezes não der para ser tão amoroso assim em alguma situação, mas prestar atenção nisso. E fica aí, hein? Agradece, né? Já começa o teu dia agradecendo por ter acordado, agradecendo por ter a oportunidade de estarmos juntos aqui. E reflita sobre você, sobre as suas atitudes, sobre o dia a dia, sem julgamentos. Só um olhar mesmo compassivo a si mesmo. Muito obrigada. Deixo também aqui as minhas redes sociais, que é o Instagram, @Sistema Comando Estelar, @Nanciano Vale. Vinícius está no Instagram com @SatiaDasNat, né? Exatamente. E acompanha a gente por lá. Muito obrigada e até quinta que vem. Tchau, tchau.